Olá, amante do gelato italiano, eu sou o Rafael Reale Ambrosin e nesse canal eu trago dicas, experiências, eu ensino as pessoas a fazerem um gelato italiano artesanal de forma profissional em casa. Hoje, aqui junto com a minha esposa, a gente escolheu esse local, é um parque aqui da cidade, muito gostoso, num lago cheio de peixes, de pato, tartaruga, para a gente falar um pouquinho sobre um tema, né? O tema desse quadro ou desse episódio é sobre ter ou não ter uma sorveteira elétrica em casa, para começar a fazer o gelato em casa. Esse é um episódio número 2 de um quadro que a gente chama de Gelato Você e Eu. É um papo descontraído aqui, a gente pega algum tema e num bate-papo bem informal, uma coisa bem leve, a gente fala um pouquinho sobre isso para você. A Fernanda, minha esposa, me acompanha nesse quadro, né, amor? E fala oi. Sim, olá, amante de gelato italiano. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo nossas experiências para vocês. Amor, desculpa, vai. E poder ajudar você que está aí do outro lado. Você, às vezes, também você pega as receitas ali e você faz em casa, né? Sim. Você prefere fazer o gelato ou comer o gelato? Difícil, hein? Mas... Vai, não vale mentir, Mas... só pode escolher uma resposta. Não pode ser duas? Vai. Depende. Se eu estou estressada, é uma válvula de escape fazer o gelato. Então eu escolheria fazer o gelato. Eu juro que eu achei que você ia falar, se eu estou estressado eu quero comer o gelato, que é o que acontece. Ou não? É o que acontece, mas depende. Comer o gelato seria tipo, eu quero ter esse momento agora, meu momento, entendeu? Tá assistindo TV ou tá depois de um jantar, seria aí comer o gelato, entendeu? Entendi. E você? Os dois. Eu posso escolher os dois ou não? Não, né? Não tem que especificar igual eu. Eu também gosto muito dos dois. Das duas experiências. Mas principalmente conseguir fazer um gelato gostoso, do jeito que eu queria, do jeito que me agrade em casa, é maravilhoso. É uma parte muito boa. Bom, eu tinha falado, o tema que a gente vai falar aqui é justamente sobre isso, né? Fazer em casa, mas e aí? Sorveteira, muita gente escreve. A feira até pegou algumas, a gente está com algumas perguntas que o pessoal manda nas redes sociais. Poxa, né? Um dos temas, assim, uma das coisas, tem muita gente que nem quer tentar fazer em casa porque não tem a sorveteira. Tá esperando comprar uma sorveteira para tentar fazer em casa, para começar a aprender a fazer em casa. E é um erro muito comum, né? A gente caracteriza isso como um erro, justamente porque, sei lá, mais ou menos uma comparação de você, primeiro você vai comprar o seu carro para depois aprender a dirigir, sei lá, eu comparo mais ou menos com isso. Para você fazer um gelato em casa, você pode ou simplesmente procurar numa internet aí da vida e achar uma receita e acreditar que é aquilo, ou você pode aprender e criar a sua própria receita. Você adicionar mais fruta, tá? O gelato está com pouco sabor de fruta, você pode adicionar, quanto mais de fruta você pode colocar ali. Quando você adiciona uma fruta, o que você está adicionando? Água, açúcar, né? Ao menos a fruta tem isso. Enfim, para você saber isso, precisa de informação, precisa de conhecimento, precisa aprender a criar o balanceamento do gelato. Então é tudo isso que eu identifico assim como o ponto forte desde quando eu comecei a fazer em casa. Primeiro foi isso, querer fazer e que ficasse gostoso, né? Acho que essa era a primeira coisa que eu tinha em casa. Eu queria fazer e ficar gostoso, não ficava gostoso e achava que era isso.
e achava que era equipamento. Pô, aí eu comecei a perceber que existia um jeito de fazer o gelato e comecei a me informar sobre como fazer. Aí uma das coisas que eu aprendi nisso, nesses estudos sobre o gelato, como fazer o gelato, como obter um resultado melhor, era a questão da gelatieira, né, da sorveteira elétrica. Eu falo gelatieira porque eu estou muito acostumado aqui, é o modo como a gente fala aqui na Itália, das sorveteiras elétricas. O que eu queria trazer disso? Sabe, respondendo diretamente, é necessário ter uma sorveteira em casa para fazer o gelato? Não, não é. Quanto tempo a gente passou fazendo em casa antes de comprar? No mínimo 6 Sei meses. lá. No mínimo. Eu ia falar quase um ano, mais ou menos isso. Então aí, a gente testou um monte de coisa. E aí, depois a gente quis, né? Eu que sou muito perfeccionista aí, queria muito melhorar, achei que comprando uma sorveteira eu teria a grande melhora que eu procurava. Mas o que eu aprendi nessa experiência é que, assim, você vai fazer sem a sorveteira e você vai fazer com a sorveteira, você tem uma melhora? Tem, mas é uma pequena melhora. Se você não tiver uma receita boa, a sorveteira não serve para nada. Ela vai fazer um gelato e não vai ficar bom. Tem umas folhinhas caindo aqui. Não adianta nada você ter uma sorveteira e não saber criar a sua receita, uma receita balanceada. Já você não tendo uma sorveteira, você pode fazer no freezer. Você sabendo como funciona, você criando a sua receita para que ela, né, quando a gente cria uma receita, a gente consegue identificar ali, a gente consegue determinar a temperatura ideal para aquele gelato. O que acontece? Você sabendo disso, você trabalha em conjunto. O congelador você coloca na temperatura de acordo com a receita que você criou. Você consegue fazer isso. É possível fazer isso. Claro, tem uma diferença fazer com a sorveteira? Tem. O quê? Com a minha sorveteira, eu coloco a mistura lá, eu coloco o gelato ali, em 20 minutos está pronto. Se eu quiser fazer no congelador, tudo bem, eu tenho que esperar mais ou menos 3, 4 horas. 3, 4 horas, a cada 1 hora eu tenho que pegar, fazer o condensamento manual, que é misturar para quebrar. E a grande diferença de você fazer no congelador é o tempo, né? Na sorveteira é muito mais rápido, 20, 25 minutos. Ele já pegou a estrutura, você pode colocar no congelador. Já você fazendo só o congelador, num condensamento manual, você precisa dedicar algumas horas, pelo menos em torno de 4 horas, porque a cada 1 hora você tem que tirar ele de lá, bater com a batedeira para que ele fique cremoso, para que quebrem os cristais de gelo, eles têm que se tornar menores. Tudo isso para melhorar a sensação a hora que você coloca o gelato na boca, a hora que você vai tomar o gelato. Como se fosse um facilitador, né? A sorveteira é um facilitador. Exato, é um facilitador. Fica pronto, dependendo da sorveteira, já a gente fala disso, porque não existe só um tipo de sorveteira. Dependendo da sorveteira é uma opção você colocar na tomada, colocar o líquido lá dentro, a mistura lá dentro e o gelato vai ser preparado em 20 minutos. Exato. Ok, fora isso, por exemplo, o pessoal às vezes me pergunta se também, né, algumas pessoas já cravam que não, que antes de fazer uma receita você tem que ter a sorveteira. Antes de fazer um gelato você tem que comprar a sorveteira. Algumas pessoas me perguntam, pô, realmente, eu tenho que ter a sorveteira? Eu nem recomendo isso. Eu até recomendo que você faça algumas receitas sem a sorveteira, sem investir seu dinheiro. Se você pegar gosto, se você
o gelato tem toda a preparação, toda o balanceamento, toda a criação da receita, preparação dos ingredientes. Se isso começa a te dar prazer, aí eu diria, eu recomendaria você passar por dar um upgrade, né? Você passar por comprar uma sorveteira. É a mesma coisa dos utensílios que eu falo, comece com o que você tem em casa. Se você pegar gosto, ver que aquilo te dá prazer, você compra uma sorveteira. Aí você vai lá e não precisa comprar a sorveteira melhor que existe, você compra uma sorveteira para você testar, mais simples. Eu acho que é tudo mais ou menos levando em consideração esse raciocínio. E engatando uma pergunta que eu acho que faz sentido com o que as pessoas colocaram e com o que você está falando, tem diferença do resultado do gelato de fazer de uma sorveteira ao invés de fazer só no congelador, fazendo só o processo com a batedeira? Tem a diferença do gelato? O resultado do gelato? Tem a diferença. Agora tudo depende também do tipo de sorveteira que você tem. Se é uma sorveteira que leva muito tempo para fazer o gelato, vai acontecer a mesma coisa. Os ingredientes, além dos ingredientes, né, eles podem entrar em colapso, eles podem não funcionar mais. Todo o equilíbrio que você fez dos ingredientes pode não funcionar. Essa parte que a gente chama de manteigação do gelato, né, que é quando ele está em estado líquido e depois vai se transformar em sólido, em gelato, em congelado. O ideal é que isso seja feito no menor tempo possível. Algumas sorveteiras levam muito tempo, né? O ideal é uma sorveteira que você consiga tirar, ele já pegue a estrutura ali entre 20 minutos, mais ou menos. E isso vai dar um pouco mais, uma pequena diferença em relação ao congelador. De questão de qualidade do gelato, as chances de ter cristais de gelo são menores, tá? De grandes cristais de gelo. Porque cristais de gelo o gelato ele é feito de cristais de gelo, mas eles têm que ser pequenos. Quando você coloca na boca não pode ser aquela raspadinha, uma pedra de gelo. Poxa, tem que ser agradável. Você não pode sentir aquela quentura de tão gelado que tá, que queima a boca. Não é isso. O gelato não dá essa sensação. Então, essa diferença sim. Além da qualidade, o tempo fica pronto muito mais rápido. Eu acho que eu falei bastante disso agora há pouco, né? Sim. Muito no congelador, você perde algumas horas para colocar ali. Então, quando você achar que passou essa fase, está na hora de fazer mais rápido, fazer 2 receitas na sequência, é hora de ter uma sorveteira para te ajudar nisso. Ou mesmo para quem vai vender, né? Para quem vai vender, você acha que Eu vou até ler uma pergunta que tem em relação a isso. Para quem vai vender, valeria a pena ter uma sorveteira ou você diria também para começar com uma batedeira? O que você diria para quem vai vender? Bom, nesse caso, como a gente está levando em consideração uma renda extra, e a gente lembra logo daquela frase de tempo é dinheiro. Você com uma sorveteira você vai poder produzir muito mais rápido do que colocando no congelador. Imagina se alguém pede, vamos lá que você está aí numa sexta-feira à noite, alguém pede um gelato para o sábado na sobremesa do almoço. É difícil, se você não tem todos os ingredientes em casa, até você esperar sábado de manhã, comprar, bater, colocar no congelador, talvez não fique pronta. A sorveteira, se ela pedir para a sobremesa de sexta à noite, você consegue fazer. Então nesse caso sim, eu recomendaria sim comprar uma sorveteira elétrica. Além disso, de poder fazer, responder na hora, a hora que um cliente pede o gelato, você também pode ter o seu estoque, criar os gelatos e ter a pronta entrega. Você pega os sabores
que mais agradam os seus clientes e deixa alguns quilos de gelato já pronto. Isso sim, eu acho que sim. Se está falando de renda, né, de criar uma renda extra, eu indicaria sim. Nesse caso sim. Acaba sendo um investimento, né? Não um gasto. É um investimento, claro. Porque O valor que recuperam, sabe, o valor... Você lembra quando a sua mãe foi tomar também um gelato outro dia e falou pra gente, isso aí no Brasil, a minha mãe que tinha ido... Não, acho que elas foram juntas elas foram até. juntas até também. E que aí elas falando, poxa, mas a gente comprou o gelato e tal, e aí eu, muito curioso, perguntei o quanto custou. E meia hora que falou que custou R$ 70, né? Três gelatinhos, 3 copinhos de gelato, 76, se eu não me... Se eu não tô errando, se eu não me esbalho. Eu Não, lembro não do me valor esbalho. de dois. De dois Se eu não tô custou enganado. R$ 50. Mais de 50, deu 50 e pouco, 56, alguma coisa assim. 2 gelatos. 2. Pois é, aí você vê o quanto é lucrativo. Então vale a pena o investimento, vale a pena você comprar uma sorveteira. Bom, falando isso, junho, né? Junho de 2022, uma sorveteira de R$ 1.000, vale a pena, você recupera isso rápido. E acaba economizando um bom tempo, né? Tempo Acaba... é muito precioso. Economiza muito tempo. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale sim. Agora, para você que é amante aí, quer fazer para o seu consumo, é opcional. Começa a fazer, se você não tem a experiência de fazer ainda em casa, começa a fazer em casa, vê primeiro, sente ali o que é fazer, o resultado, o encontro de ingredientes, vê como funciona, vê se te agrada. E aí, às vezes, sei lá, eu tô para dizer que nas primeiras receitas você vai querer comprar uma sorveteira. E que pra gente foi um bom investimento, né? Quando a gente comprou, foi realmente um bom investimento. A gente ficou super feliz. Super feliz. Você sabe que a sorveteira é um dos eletrodomésticos que mais duram em casa. A gente vê como aqui a Itália é a pátria do gelato, eu tenho mais informação sobre isso. Então assim, as pessoas que têm a gelateira em casa, tem gente que tem uma gelateira em casa há 20 anos, a mesma gelateira. Porque elas duram, né? Cuida certinho e realmente é um eletrodoméstico que dura bastante. Bom, estou falando aqui na Itália, tá? Estou falando aqui da Itália. A nossa mesmo, né? Não é que você... É difícil que estrague, né? Porque a gente faz o sorvete lá, lava o recipiente, depois seca certinho e coloca lá. Com compressor, não tem o que fazer. Não tem... É só o botão liga, desliga. Ligou, coloca, você tira o baldinho com o gelato, limpa, coloca ali de volta. Não tem manutenção, não precisa tomar cuidado com nada. É bem simples Bom, é claro que existem vários tipos, né? Essa a gente escolheu... Eu escolhi, na verdade, né, amor? Foi. A minha preocupação era a qualidade do gelato. Aliás, essa sempre foi a minha preocupação, qualidade do gelato. O que faz mais rápido? Não quero... Isso é muito particular de cada um. Eu não me importo muito com... quanto de barulho faz essa máquina? Eu nem olho lá quanto de barulho. É máquina, vai fazer barulho de qualquer maneira. O quanto, sei lá, é de aço inox, bonita, ou é branca. Para mim isso não muda nada. Para mim o importante é a potência, se ele pega estrutura, se ele pega a consistência ali em 20, 25 minutos para eu tirar e colocar no congelador. E termina de congelar no congelador. Isso para mim é importante. Tem algumas sorveteiras que tem uns valores exorbitantes, principalmente aí no Brasil, que tem a opção de, sei lá, a opção do gelato tá pronto, tem a opção de ficar mais 1 hora mantendo aquela temperatura até o momento de servir.
Eu não me importo muito com isso. Eu até prefiro tirar o gelato antes, porque é aquela questão que eu falei. Imagina um chantilly, né? Que você monta, ele vai pegando ar, vai montando. Continua batendo para ver o que acontece. Ele vai perder a estrutura. E o gelato é a mesma coisa. Então, você, só para terminar, você deixando o gelato batendo ali na máquina por 50 minutos, porque a sua intenção é tirar já da máquina e tomar e servir para as pessoas, você está perdendo qualidade. A intenção é que fique uma máquina de gelateria mesmo, uma máquina profissional, o gelato fica pronto aí entre 6, 7 minutos mais ou menos. Tá? Essa caseira, ela varia em torno de 20, eu sempre falo isso, 15, 20, 25 minutos. É o momento de pegar a consistência, você tira rapidinho, coloca no pote de armazenamento e coloca no congelador. É exatamente como funciona uma gelateria. Uma gelateria italiana, eles fazem assim, sai da máquina, 6, 7 minutos, ela não pode sair dali e levar para vitrine de serviço, para vender, porque você tem que colocar num super congelador para pegar uma potência ali de ar, chegar a menos 30, para criar uma camada em volta ou em cima bem congelada, que é para manter o meio, para que o meio mantenha a estrutura que você criou. Então até uma sorveteria é exatamente esse passo que funciona. Não tem por que ficar esperando 50 minutos para ela ficar pronta ali na sorveteira. Um parênteses que eu queria falar daquilo que você falou, nós mesmos compramos uma sorveteira mais cara, a primeira mais cara, A gente errou. que tinha a função de manter ali o gelato por mais tempo, e devolvemos essa sorveteira, porque não foi boa, não valeu a pena, ela ficava muito tempo ali fazendo gelato, né? Quase 1 hora para fazer um gelato, e perdia toda a estrutura do gelato. Aí agora a gente comprou uma mais simples, bem mais simples, que não tem nada, é só fazer o gelato mesmo. E o gelato fica perfeito e super rápido. A diferença dessa mais simples, não simples, é que assim, qual a diferença? Essa que a gente tem hoje, a gente levou em consideração o quê? A potência. É pôr o gelato lá e o gelato fica pronto. A outra tinha um monte de tecnologia. Monitorzinho de LED, escolhe a temperatura, escolhe automático, quando ela percebe que o gelato está pronto ela desliga. O que adiantou eu pagar por isso, porque ela custava muito mais, e eu realmente escolhi ela porque ela custava mais, eu falei, se custa mais, tem mais qualidade, eu vou nela, foi por isso que a gente escolheu, mas na hora de fazer o resultado não era esse. Hoje, essa outra que a gente pagou, quanto foi? Acho que uns 100 euros a menos, uns 150 euros a menos. Foi acho que 150 euros, 100, 150 euros a menos, mas o gelato fica bem mais rápido e fica muito melhor, fica igual o de gelateria, fica igual o gelato tem que ser mesmo. Essa outra não, inclusive no Brasil tem algumas sorveteiras desse tipo, que é cheio de 12 configurações de congelamento, painel, acabamento em aço inox. Isso não muda nada. Não muda nada. O que muda é o gelato. Você vai colocar gelato lá dentro, ele vai sair gelato? Vai ficar bom o produto? Beleza, então paga que vale a pena. E se você encontra uma outra opção que nem a gente encontrou, num preço mais acessível, vale muito mais a pena. O importante é que tenha o resultado que você quer da qualidade. É isso que conta. Não importa tanto o preço. O preço é muito relativo. Não necessariamente aquele que custa mais vai dar um resultado melhor. Isso a gente aprendeu próprio na prática. Ainda bem que tinha isso no curso, eu falo, né, na aula que eu dou as dicas, inclusive mostro algumas ofertas de anúncios de sorveteira elétrica. Um erro que eu tive achando que a mais cara fosse sinônimo de melhor. O que você fala é verdade. Você fala eu não tinha nenhuma informação sobre isso. Foi a primeira que a gente comprou. Eu não tinha nenhuma informação. E aí, para não ter perigo de errar, eu comprei a mais cara.
Um outro detalhe, bom, eu dizia, né, que no curso eu explico certinho os tipos de sorveteira, quais são, preço, potência, justamente para que ninguém caia nessa armadilha que eu caí. A sorte que eu usei, era isso que eu estava falando. Devolução, A devolução. Aqui na Itália a gente tem 15 dias, algumas empresas até 30, por lei são 15 dias. Algumas empresas até 30 dias. Essa, no caso, eram 15 dias. E, assim que chegou em casa eu comecei a fazer gelato e falei, pô, não tô contente, não tá legal. Eu falei, eu vou devolver, porque eu ia ficar realmente estressado de estar em casa, de ter pago, assim, aquele valor, esperando um retorno compatível com aquele valor. E aí a gente devolveu, eu peguei uma outra, que eu vi que a potência era mais alta, mas ela não tinha, essa minha sorveteira não tem lá painel de LED, tantas opções, ela tem 2 opções, ou é girar, somente girar para misturar, ou é girar congelando, ou é um tempo de pausa que é para você abrir, e então, variegar. por exemplo, exato, e variegar ou ver se a consistência está boa para desligar. Só, você coloca na pausa, abre, analisa e decide. Acabou ou continua? Esteticamente, você colocar as duas... Nossa, a nossa é feinha, coitada. Nossa é super feia. A Mas outra parecia muito mais, se você olhasse, parecia que tinha muito mais... Falasse, não, essa daqui é a top. Mas você vê como a aparência às vezes engana. Mas é um tanque de guerra, né? Essa que a gente tem hoje é um tanque de guerra. Tá lá com a gente já há tanto tempo e já ela fez tanto trabalha, gelato. Ela trabalha igual, acho que trabalha mais do que a nossa máquina de lavar roupa. Então, isso é muito opcional de cada um. Eu não ligo para o acabamento, se é vermelha, se é branca, se é azul. Eu ligo para a qualidade do gelato. Aí saiu bom, é essa que vale. Vamos ver, tem mais alguma? Vamos. Antes da gente entrar agora propriamente para quem quer comprar, como escolher e essas coisas, dá primeiro o aviso antes da gente entrar nessa... É verdade. Bom, o aviso é o seguinte, para você aí que adora gelato italiano, eu vou dar um curso gratuito na primeira semana de agosto. A gente está falando agora agosto desse ano 2022. Eu vou dar um curso gratuito, serão 3 aulas, um curso gratuito de gelato italiano artesanal para você fazer de forma profissional em casa, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link ou nos comentários, né? Vai estar aqui embaixo o link de inscrição, porque ela não vai ser uma aula aberta, vai ser uma aula, vai ser gratuita, online, mas só para quem se cadastrar. Então, se você quiser participar, assim que acabar esse vídeo, não esquece de colocar seu e-mail ali, se inscrever, para você receber o acesso para ver essas aulas. As aulas serão na primeira semana de agosto, tá? Agosto de 2022. Então, você que está assistindo esse vídeo aqui e ainda não chegou a agosto de 2022, você tem a oportunidade de participar. E vai ser bem bacana, a gente está separando umas coisas, umas surpresas, que vai ser bem bacana. No site, quando você entrar no site, vai ter as datas para você colocar um despertador e já se programar. Então, vai ter tudo explicadinho lá. É isso daí, vamos lá, vai ser aquele curso de gelato italiano artesanal. Vai ser bacana e eu espero te ver lá, hein? Bom, vamos lá nas para perguntas, mais alguma. Então vamos agora falar para quem quer comprar a sorveteira, como que vai escolher, né? Quais são as melhores. Então vamos lá. Tem diferença entre as sorveteiras para comprar? Bom, a gente separa as sorveteiras praticamente em 2 tipos. Um tipo é com compressor e um tipo é sem compressor. Qual a diferença brusca delas duas? É a seguinte.
A sorveteira com compressor é aquela sorveteira que você coloca na tomada, prepara a mistura, põe ali dentro e ela vai começar a preparar o gelato. A sorveteira sem compressor, o que ela tem? Um baldinho, certo? Uma cuba, dentro tem a pá, né? Sei lá, eu chamo de hélice, o motorzinho dentro que faz girar essa hélice. Ou em algumas mais sofisticadas, a hélice fica parada e o motor faz girar a cuba. O que acontece? Essa cuba você tem que colocar no congelador, em uma média, né? A maioria das marcas aí, você tem que colocar ela no congelador por 12 horas. Então 12 horas antes. Se eu quiser fazer um gelato amanhã cedo, eu tenho que colocar agora aqui no meu congelador para que ela... O que tem nessa cuba? Um gel, um líquido, que eu não sei exatamente o que é, que ele tem que congelar. Se isso não tiver congelado, não tem como o líquido se tornar gelado. Gelato, congelado. Então isso é necessário. Esses são os pontos. Vou pegar 2 pontos aqui, né? 2 pontos principais. A com compressor, qual o ponto forte? Você faz quantos gelatos você quiser no dia e na hora que você quiser. Você terminou um gelato, você pode fazer um outro na sequência. O ponto que acompanha esse ponto forte, né? O ponto a pensar aí é o valor. Ela tem um valor bem mais alto. E já a gelateira sem compressor, qual o ponto a considerar? Eu não vou falar de ponto fraco, isso depende muito de cada um, da necessidade de cada um em casa. É você ter que colocar 12 horas antes num congelador. Por isso, por ela não ser um equipamento tão assim com um compressor dentro, ela custa bem menos, o valor é bem mais baixo. Aí é questão de analisar o que é prioritário para você. Se você prioriza por tempo, é mais fácil pagar um pouco mais e você ter mais a comodidade, né? De acordar. Ontem mesmo, né, amor, que a gente fez o gelato. Foi. A gente saiu para fazer um aperitivo e a gente decidiu tomar um gelato em casa. De sobremesa ainda. A gente chegou às 9 horas e fez um gelato em casa. Imagina, se eu tivesse aquela que é sem compressor, não ia ter sobremesa. Não ia ter condições. Então, basicamente, são essas duas diferenças que tem que levar em consideração. Vai lá, amore. Bom, vamos lá. Para a próxima. Qual a melhor capacidade de sorveteira para quem está começando? Melhor capacidade? Não entendi direito. Eu explico aqui, acho que lendo aí você não vai entender, mas assim, quanto que caberia ali de gelato? Ok, essa a capacidade, o conteúdo. Vamos lá, vamos chegar numa coisa aqui. Se a gente, por exemplo, uma gelateria, uma máquina de gelateria artesanal, né? Uma gelateria artesanal, quantos quilos conseguem fazer de gelato? Em torno de 10, 12 litros. Uma sorveteria, tá? Uma gelateria. Imagina, se uma gelateria, cada sabor de gelato que eles fazem, ele consegue fazer em torno de 10, 12 litros, isso daria em torno, sei lá, vamos jogar que quando a gente faz o gelato, a gente faz em torno de 9,5 kg de gelato, né? A quantidade de quilos é sempre menor um pouco que de litros de mistura que você coloca ali. Então o que acontece? Imagina que uma gelateria consegue fazer essa quantidade e ela precisa produzir, às vezes eu faço 100, 120 quilos por dia, ela tem que fazer 10 vezes o gelato. Por que em casa você quer fazer uma piscina de gelato? Não tem a necessidade. Então, eu não levo em consideração muito isso. Eu nem olho qual a capacidade. Aliás, quando eu olho é para ver o mínimo possível. O mínimo que eu posso fazer
Por exemplo, a gente em casa, né? A gente não tem filhos por enquanto, então somos só nós dois. O que, que a gente faz? Pô, um gelato em torno de 700 gramas. E a gente faz 4 porções. Dá pra gente comer 4 vezes, 2 cada um. A vantagem: se o gelato não me agradar, se eu estiver fazendo um teste, depois eu não preciso comer, porque eu não vou jogar ingrediente fora. Então depois eu não preciso comer, tomar o gelato mesmo que não tenha agradado, ou mesmo que não esteja perfeito do jeito que eu gostaria, porque se eu fizer 2 quilos, o que eu vou fazer? Eu não vou querer jogar pistache fora, avelã fora, leite fora, eu não quero jogar ingrediente fora. Então, para que eu vou fazer 2 quilos de gelato, sendo que pra gente uma porção aí, 130, no máximo 200 gramas cada um é o suficiente. E o suficiente, o que eu falo é o quê? Justamente pra gente apreciar o produto, pra gente avaliar, pra gente ver se está o sabor de acordo com o nosso paladar. Nossa, tem um ganso aqui. Hoje é ganso. A última foi pomba. Aquele dia foi pomba. Tem o... E eu estava dizendo, antes do ganso, eu estava dizendo, para que eu vou fazer 2 quilos de gelato? Não, eu faço menos. Se eu não gostar, depois eu já preparo um outro, mas também sempre sem excesso. Eu faço o suficiente pra gente tomar o gelato em casa e não ficar, não ter exagero. Além disso, a gente cuida da saúde, né? Imagina, cada vez você faz 2 quilos e quer acabar com os 2 quilos, também não é legal, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente propõe. A gente propõe um momento de prazer entre família, degustando um produto diferenciado, um produto que é reconhecido no mundo inteiro como uma sobremesa top, ou mesmo ele é considerado um alimento. Você pode substituir, o gelato tem proteína, tem gordura, tem açúcar, tem tudo que você precisa, carboidrato, é um alimento completo. Você pode ter, aqui na Itália é muito comum isso, as pessoas às vezes estão com pressa, elas não vão almoçar, elas tomam um gelato, tá? Por quê? Porque o organismo precisa de todos os nutrientes, sais minerais, proteína, enfim. Dei uma viajada no assunto aqui, estava falando da quantidade. A nossa ali faz de um mínimo de 500, de meio quilo a 700, 800 gramas de gelato. Mano, esse pato ou ganso, eu não sei, ele vai atacar a gente. Ai, ai. Então, eu acho que um outro negócio sobre isso, um outro pensamento sobre esse negócio da capacidade. Quanto mais cabe ali, mais tempo vai demorar para ficar pronto. Leve em consideração isso também. Uma sorveteira que você coloque 2 litros de gelato, só se ela for muito mais potente do que essas comuns. Eu vejo aí algumas sorveteiras no Brasil de 100, 120, 170 watts de potência. A minha aqui tem 230. Entendeu? 230 watts para fazer 700 gramas, ou seja, fica pronta rápido. Imagina se eu colocasse, ela nem tem capacidade, mas se eu colocasse 2 litros, iria demorar muito mais tempo. Então, se não é uma sorveteira a nível industrial, não fica se preocupando tanto com isso, de querer fazer 2 quilos cada vez. Pega uma que dê 700, quantas pessoas tem na sua casa? 4 pessoas? Poxa, é isso, 700 gramas, dá uma porção para cada um. Mas eu quero um outro. Tá bom, depois você faz um outro sabor, coloca junto os 2 sabores. Mas vamos fazer aí a gente no começo queria fazer um monte, né, amor? Eu queria fazer 2 quilos, queria fazer uma piscina de gelato, achando que isso fosse vantagem. Depois, com o tempo, eu fui mudando essa ideia, esse pensamento. Eu vi que isso, pelo menos para mim, não é vantagem nenhuma. Até porque eu procuro sempre testar outros gelatos, testar outros sabores, conhecer outros sabores, melhorar meu paladar, aguçar meu paladar. Então, se cada receita eu tiver que fazer 2 kg de gelato, isso
sei lá, eu não quero enjoar de gelato, eu quero tomar gelato o resto da vida, sem exageros, sem prejudicar minha saúde. Então eu diria isso, não se preocupa com a quantidade. Se você vende, se o seu caso é fazer para vender, vai nessa sorveteira com compressor, faz diversas receitas, repete a receita. Até conseguir depois, né, passar para uma maior. Depois você compra uma industrial. Começa a ganhar o dinheiro com isso, começa a investir todo o dinheiro que entra nisso, recoloca em ingredientes, em estudo, e aí você vai também separando e compra uma nível industrial, que você consiga fazer 5 quilos, 7 quilos, quando a sua demanda pedir isso, né? Você falou uma coisa interessante também, né? Que a gente faz pouco. E esse pouco, a gente sempre está fazendo vários diferentes, né? Porque ao invés da gente ter 2 quilos de um sabor só, você começou a fazer vários sabores em pouca quantidade. Então, isso é uma forma de conhecer outros sabores, experimentar novos sabores, criar novas receitas e sempre ter sabores diferentes. É, bem isso. A gente em casa também tem que levar em consideração o tamanho do freezer. Se eu faço uma receita de 2 quilos, naquele espaço ali que tem 2 quilos no congelador, eu poderia ter 2 de 1 quilo, 2 diferentes de 1 quilo cada um. Se eu faço 2 quilos, eu tenho 2 quilos ali. Talvez eu consiga colocar mais, sei lá, mais 3 potes de 2 quilos? Sim, eu teria 4 gelados, 4 sabores. Se eu fizer de 1 quilo, eu coloco 8 de 1 quilo. 8 sabores. Sim. Tudo essa mudança de visão, assim, de pensamento, é tudo no dia a dia, que a gente vai ganhando a experiência e vai decidindo o que é melhor para cada um. Eu acabei achando isso. Hoje eu falo categoricamente, né, com segurança, que para mim, a nossa casa, essa é a melhor opção. É não querer fazer um monte. Ainda quando a gente recebe visita, é isso que eu faço também. Por exemplo, meio quilo de gelato, a gente diz aí para 2, 3 pessoas. 2, 3 pessoas. Então vem mais gente, se a gente recebe os amigos, quantas pessoas vêm em casa? E eu crio outras receitas para dar essa quantidade, entendeu? É para variar também, né? Sabor. Para variar de sabor, sim. Eu estava falando da quantidade, então 2, 3 pessoas, meio quilo, 1 quilo, 6, 7 pessoas. E por aí vai. Enfim, na hora que começa a colocar ali mesmo o gelato para girar, as coisas vão se clareando, vão ficando mais fáceis de você entender a sua necessidade aí na sua casa. Eu falo por 2 pessoas, né? Eu não falo por uma família com 4 pessoas. Mas eu recomendaria também, por exemplo, 4 pessoas, eu diria 700 gramas seria o suficiente para uma porção cada um. Concordo. Bom, vamos lá. E tem muitas pessoas que perguntam, qual o valor do investimento? Quanto eu gastaria para ter uma sorveteira? Quanto... Pelo que eu vi, até hoje, até a data desse vídeo, né, com todas as tipologias aí que eu falei de sorveteira, às vezes com 150 reais você compra uma sorveteira dessa sem compressor. 150? E em torno de R$1.000 você compra uma com compressor. Depois existem diversas. Tem sorveteira de R$5.000 aí no Brasil com compressor, que eu não diria necessário, não colocaria como necessária, que é aquelas sorveteiras que tem, mantém o gelato até por 1 hora gelado ali, mantém a estrutura. Eu acho que não tem necessidade de pagar um valor desse para um resultado desse, deixar ali. Você tem um congelador de casa, tira o gelato da sorveteira, põe no congelador que também vai manter a temperatura. Depois,
daquela que eu falei de 150, é sem compressor, né? É aquela que você tem que Baldinho. colocar o baldinho, a cuba no congelador. Tem outras dessa também sem compressor que custa 500, 600 reais. Para que eu vou pagar 500, 600 reais, sendo que a de 150 faz a mesma coisa? Eu compraria de 150. Se é para investir 600 reais numa sem compressor, eu investiria um pouquinho mais e compraria uma com compressor por R$1.000. Tá? Esses valores, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, né? Mas se for agora nessa época de 2022, esses são os valores que eu tenho, porque eu mantenho atualizado o curso, essa aula do curso. Então esses são os preços do momento. E se atentar também, né, amor, a potência, né, uma coisa... A potência é aquilo, acho que eu falei um pouquinho no começo, né? Se você tem, por exemplo, uma de 1.000, essa de R$1.000 com compressor, que ela tem uma potência de 120 watts. E a outra que custa quase R$5.000, ela tem uma potência de 170 watts. Ou seja, ela custa 5 vezes mais, uma custa 1.000, a outra custa 5.000. E uma tem 120 watts, a outra tem 170. Ela tem só 50 watts a mais que a de 1.000. Por que eu vou pagar todo esse valor, 5 vezes mais, R$5.000, em uma potência de só 50 watts a mais? Pernilongo. Matou? Se essa de 5.000 me desse um resultado de uma máquina aí semi-industrial, sabe, tivesse uma potência bem mais alta, eu poderia até recomendar, até dizer, tenta, vale a pena. Agora nessa, para você ter em casa, uma geladeira de 5.000, sendo que uma de 1.000 vai te dar praticamente ali o mesmo resultado, eu diria comprar de 1.000. Então a potência é isso, tem muita diferença. A nossa de casa tem 230 watts de potência. Ela é mais, eu não achei no Brasil nenhum site vendendo uma sorveteira com essa potência. Mesmo assim, se fosse a de 5.000 com a mesma potência, por exemplo, a de 5.000 da que a gente tem em casa, 230 watts de potência, é caro. É caro, porque aqui custa menos que isso. Mas paga em euros, mas não tem problema em euros, converte. O dinheiro é a mesma coisa, muda o de real para euro, mas ela se torna. Quanto tá essa de 230 hoje aqui? Em torno de 250 euros. Vamos dizer, dá R$1.000 mais ou menos. Nossa, que diferença, não? 1.250, vai, vamos por que esteja 5. Tá um pouquinho mais de 5. Vai, vamos colocar no máximo aí 1.400. R$1.400 seria a sorveteira que eu tenho em casa hoje, com 230 watts de potência. Essa de 5.000 que vende aí no Brasil, de uma marca conhecida, tá? Que inclusive antes eles faziam, acho que só talher. Eu não vou falar a marca aqui, mas faziam talheres, colher. E fazem eletrodomésticos também. Agora, né? De umas décadas para cá. Essa de 5.000 dessa marca, ela tem 170 de potência. 5.170. Eu paguei em euros, mas era o equivalente a 1.000 e... Custa hoje ainda em torno de 1.500, 1.250 reais mais ou menos, com 230 watts de potência. Quer dizer, é bem mais potente. Em 25 minutos o gelato está pronto, né? Então, que nem comprar um carro, né? Você perde numa coisa, ganha na outra. Tem muitos detalhes, nunca vai te agradar em tudo. Você vai ter que optar em alguma coisa. Considera isso também, a potência mais valor. Adianta pagar muito mais por pouca potência a mais? Para mim não vale a pena. Então, pra gente finalizar, amor, faz uma listinha do que a pessoa deveria priorizar para comprar. Tipo, de tudo isso que você falou, o que ela deveria priorizar? Faz uma listinha. Só para concluir tudo isso. Bom, primeira decisão, com compressor ou sem compressor? Se você falar, com compressor,
olha a dimensão dela, não é que é muito grande, é um negócio de 40 centímetros mais ou menos, 40 por 30 de altura. Decidiu essa, primeira coisa, acha um local na sua casa que você consiga colocar. A hora que você coloca essa sorveteira com compressor, você não pode ficar mudando. Tanto é que quando chega na sua casa, você não pode chegar e já fazer o gelato. Você tem que deixar algumas horas ela parada em um local reto, plano, para que o compressor, o gás ali do compressor, esteja parado, esteja nivelado ali. No transporte tem essa movimentação. Então, tem isso. Decide, vê se você tem um lugar. Se você quer uma com compressor, decide o lugar. Tem que ser um local fácil de você usar, para não dar preguiça e que fique sempre ali. Não fica mudando de lugar. Ok, decidiu com o compressor. Os potinhos. Você viu o rasante que o pato deu lá? Tirou minha concentração. Ai. Continuando, decidindo com o compressor. Decidiu o lugar onde você vai colocar. Vê a potência. Vê a potência, a gente acabou de falar. Vê eu diria aí 120, uma de R$1.000, mais ou menos R$1.000, 120 watts por aí, 120, 150, se você encontrar alguma. Eu não encontrei nenhuma, encontrei entre 100 e 120 em R$1.000. Eu diria para levar em consideração isso. As que custam mais caro que isso, essas que custam 4.900 e pouco, 4.600 e pouco, elas te dão mais opções, mais tecnologia, mas isso não melhora a qualidade do gelato. Então, pensa se isso vale a pena para você ou não. E a sem compressor é aquela coisa. Vê se você vai optar por isso. Uma outra coisa que eu acho que eu não falei aqui. Você tem que levar em consideração que a cuba você tem que colocar no congelador 12 horas. E para isso você precisa de espaço no congelador. Essa cuba não é muito pequena. Então você tem que ter um espaço livre para quando você quiser no dia seguinte fazer o gelato, seu congelador tem que ter um espaço livre do tamanho dela para você colocar ela ali e poder fazer o seu gelato. Diria isso, decide com compressor, sem compressor. Eu tenho tempo, eu não quero me dedicar muito a isso, com compressor, sem compressor, vai ficar mais rápido, mais fácil, quero ligar na tomada e fazer, não, quero colocar no congelador e fazer no dia seguinte, é isso. Bacana, acho que hoje é isso, amor. Vamos finalizar? Tem mais nada aí? Não, tem mais nada. Vamos finalizar. Então tá bom, a gente vai ficando por aqui. Poxa, a gente espera que essas dicas, acho que eu fui e voltei muito no assunto, mas tentando deixar bem mastigado, bem claro, né? Acho que assim, a gente passou muita... A gente cometeu muitos erros por não saber alguns detalhes. Eu acho que eu insisti bastante em alguns detalhes aqui, mas com essa intenção. Eu espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou disso. Se você não gostou, não tem problema. Eu não me importo, eu me importo com a sua opinião. Deixa aqui pra mim. Eu vou gostar de ler, de saber sua opinião, de saber também o que eu poderia falar para tirar sua dúvida, para te ajudar. Quem for. A gente Quem está gostou longe também. de casa, não dá aqui pra gente abrir um potinho e tomar um gelato gostoso. Hoje não vai ser possível. Porque a gente está longe de casa. Mas a gente está num lugar muito legal que valeu muito a pena. A gente viu aqui o entardecer, são já 15:06. Não esquece de se inscrever no canal. É verdade. Coloca o dedinho lá, se inscreve no canal, curte o vídeo. Compartilha com as pessoas só com as pessoas que você ama, hein? É para compartilhar só com as pessoas que você ama, hein? Com mais ninguém, só com quem você ama. Compartilha para que eles tenham a oportunidade também de aprender a fazer um gelato italiano artesanal, de forma profissional em casa. Você poder fazer do jeito que você quer, de acordo com o seu gosto, sem ficar refém de receitas da internet, sem ficar refém de gelaterias que você vai lá, tem o painel, você escolhe o que tem lá e acabou. O que tem é aquilo. Vai lá,
se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato e tchau. Tchau.